Olá, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Haroldo Osório Franco Filho. Eu sou natural da cidade de Santos, estado de São Paulo. Pessoalmente, eu conheci o Espiritismo e especificamente a doutrina espírita quando comecei a frequentar reuniões e ouvindo palestras. O que eu ouvia nas palestras era tão diferente que eu tive a curiosidade de confirmar certas coisas que eram faladas nestas palestras. Então, comecei a ler os livros da codificação espírita. Eu precisava conhecer mais sobre o assunto, pois à primeira vista era um mundo de conceitos e ideias que eu precisava. A cada dia eu aumentava o meu interesse pelos livros da codificação. Ao mesmo tempo, fiz cursos sobre a doutrina e ainda tive o privilégio de servir como trabalhador voluntário em algumas casas espíritas em Santos. Foi assim que, durante a pandemia recente, em que as presenças nas casas espíritas estavam suspensas, naquela época, eu, através do meu aprendizado, resolvi e postei muitos vídeos para aqueles que, necessitados da presença espiritual e ainda mais aprendizado, pudessem de alguma forma continuar o seu aprendizado. Sabemos que a doutrina espírita é um aprendizado constante das leis de Deus. As leis de Deus que desde os tempos remotos foram anunciadas, primeiro por Moisés, Jesus e mais recentemente Allan Kardec, que nos trouxe o Espírito da Verdade. A partir da revelação do Espírito da Verdade e tantos outros que se manifestaram, é que foram publicados os livros da codificação e o surgimento da doutrina espírita. A revelação espírita nada mais é do que mais um refinamento das leis de Deus, já anunciadas por Moisés e Jesus, com ênfase para as leis morais e também para a apresentação do Espírito, que Jesus tanto falou, mas que não foi devidamente compreendido e até nos dias atuais ainda gera muita controvérsia. Mas é um fato científico, não é mais superstição ou fanatismo. Os Espíritos fazem parte das nossas vidas, aceitemos ou não. A revelação espírita. A doutrina espírita, e esse foi o nome atribuído por Kardec desde o princípio da revelação, foi a partir da publicação do Livro dos Espíritos, no ano de 1853. E assim se deu. Quis Deus que o conhecimento fosse levado não a um só homem. O trecho que eu irei ler na sequência é uma reprodução das palavras do Espírito da Verdade e que se encontra no prefácio de um dos livros da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as vozes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes à estrela cadente, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. E eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssonas as vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino dos céus. Esta foi uma psicografia do Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Neste trecho é comunicado a todos que a outra revelação, que é a revelação espírita, está em todas as partes e pode ser confirmado ou contestado
pelos médiuns espalhados por todo o planeta, seja de que crença for, pois médiuns necessariamente não são médiuns espíritas, até porque os médiuns sempre existiram, os espíritos sempre existiram, porém não sabíamos o que estava acontecendo. E ainda hoje, muitos médiuns não sabem o que está acontecendo, porém eles são intermediários entre o mundo material e o mundo espiritual que nos é revelado. Mas por que isso? Porque Deus não revela toda a verdade de uma só vez. E de Moisés a Jesus, nos tempos atuais, até Allan Kardec, as verdades divinas foram as mesmas. Contudo, as revelações nos foram trazidas de acordo com a evolução moral, técnico e científica que permitissem compreendê-la. Uma analogia de uma criança que entra na escola aos 6 anos de idade. Não se pode ensinar física quântica ou matemática aplicada de uma só vez. E sim, começamos com operações básicas, bem simples, até chegarmos a um nível de adiantamento que nos permita compreender. E assim, a revelação espírita nos traz as verdades divinas e nos apresenta de forma integral a presença e a participação dos espíritos em nossas vidas. O propósito da doutrina espírita é esclarecer, por isso a importância de, além de frequentar as reuniões, ouvir as palestras e principalmente ler todos os livros da codificação, tantas vezes quanto for necessário, até o entendimento. Os livros da codificação são um bálsamo que irá trazer o consolo de nossas vidas e que irá nos ajudar aos fatos que muitos poderiam considerar injustos ou desnecessários. A doutrina não pede nada a ninguém e traz a luz a quem ainda está procurando o caminho. E que Deus nos abençoe a todos.